Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live comemorativa ao Dia Nacional da Infância, celebrado hoje, neste dia, dia 24 de agosto. Para quem não me conhece, meu nome é Kathleen Arcanjo, sou coordenadora da Educação Infantil da Secretaria de Educação de Sobral, e eu estarei apresentando esta live hoje junto com a minha colega, parceira de trabalho, Valdiana Pimentel. Bom dia, Valdiana. Olá, Kathleen, bom dia. Oi, gente, bom dia. Eu sou Valdiana Pimentel, educadora brinquedista da Brinquedoteca do Didi. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse momento para comemorar e reconhecer a importância desse dia para nossas crianças, na garantia dos seus direitos. Kathleen, eu vou pedir aqui para que as pessoas possam curtir, dar um joinha e compartilhar para que podemos chegar a mais pessoas. E já está aqui conosco, Valdiana, a turma a quem eu quero dar um grande abraço, a turma do Infantil Bebê, que estão em formação, nossa formação em serviço, com a Escola de Formação, nossa parceira, né? E já estão aqui conosco assistindo. Eles saíram um pouquinho da formação para nos assistir e depois, em seguida, retornam à formação em serviço do Infantil Bebê. E é importante também ressaltar que, né, nessa data tão importante de hoje, né, ela foi criada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, com a finalidade de promover uma reflexão sobre as condições de vida das crianças de todo o mundo. E as Declarações Universal dos Direitos da Criança, ela já nos diz que toda criança tem direito à alimentação, educação, lazer, liberdade, um ambiente familiar e saúde também. E elas também devem ser protegidas da discriminação, exploração, violência e negligência. É tão importante, Valdiana, né, para que a gente garanta os direitos da nossa criança. E eu queria iniciar hoje, né, a gente já iniciou, mas eu queria ofertar a todos vocês que estão aqui nos assistindo com todo carinho, uma poesia, um poema chamado A Canção de Infância, porque falar de infância também pode ser através da arte. Vamos lá. Quando a criança era criança, andava balançando os braços, queria que o riacho fosse um rio, que o rio fosse uma torrente e que a poça fosse o mar. Quando a criança era criança, não sabia que era criança. Tudo lhe parecia ter alma, e todas as almas eram uma. Quando a criança era criança, não tinha opinião a respeito de nada. Não tinha nenhum costume. Sentava-se sempre de pernas cruzadas, saía correndo e tinha um redemoinho no cabelo parecido com o meu. E não fazia pose nas fotografias. Quando a criança era uma criança, era a época dessas perguntas. Por que eu sou eu e não você? Por que eu estou aqui e por que não aí? Quando foi que o tempo começou e onde é que o espaço termina? Um lugar na vida sob o sol não é apenas um sonho? Aquilo que eu vejo, ouço e cheiro não é só a aparência de um mundo diante de um mundo. Existe de fato um mal e as pessoas realmente são más? Como pode ser que sou eu, antes de ser eu mesmo, não era eu? E que algum dia eu, que sou eu, não serei mais quem eu sou? Gostou, Valdiana, do poema de hoje? Kathleen, que lindo esse poema. E nesse vai e vem, Kathleen, das indagações, inquietudes, mora a fantasia e a pureza da infância. Esse trecho é o trecho de um poema do Peter Handke, Canções de Criança. Vocês sabiam que o Peter é um escritor austríaco e escreve romances, poesias e textos para o teatro. E também podemos falar das poesias através da música. E falando em poesia e em música,
Agora vamos prestigiar o educador brinquedista Tafa Teixeira, que irá nos acolher com uma linda canção, Dias de Brincadeira, de sua autoria, em homenagem ao direito de brincar. Vamos de música? Upa! 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 Uelele! Ulala! Upa! 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 Opa! Lê, lá, lá, ê, lê, lá, lá, ê, brinca, menino, com a alma de leite. Brinca, menino, com a terra molhada. Os pés no chão em boas risadas. Entra peteca e a bola de meia. Em cada canto, canto brincado. Na serra, sertão, litoral. Em cada canto se cresce brincando. Em cada canto que cresce a brincar. Em cada canto se cresce brincando. Em cada canto que cresce a brincar. Bonequeiros, bonecos, heróis. Pequena casa, grande morada. Das bonequinhas, aquelas meninas. Cabelos de nalho de lã fazendo trancinhas. Pirulitos, pião, piruês. Pega, pega, pega da levada. Esconde, esconde, vou jogadas. Dias e dias de muita alegria. Na brincadeira do eterno aprendiz. Na brincadeira do eterno aprendiz. Lê, lá, lá, ê, samba, samba, sambolelê, pisa na barra da saiolala. Samba, samba, sambolelê, pisa na barra da saiolala. Faz docinha, faz docinha, faz doce todo dia. Faz docinha, faz docinha, faz docinha, Maria. Faz docinha, faz docinha, faz doce todo dia. Faz docinha, faz docinha, faz docinha, Maria. Samba, samba, sambolelê, pisa na barra da saiolala. 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 Que coisa linda! Parabéns, Tafa, por esta linda composição que traz realmente a reflexão sobre a importância do direito de brincar nessa etapa de vida tão única em nossas vidas. E ressalto que essa canção já foi tema das brinquedotecas municipais do Ceará. E vamos seguindo, então, a nossa programação, onde nós teremos participações especiais. E vou chamar o nosso palco virtual para brilhantar ainda mais a nossa live em comemoração ao Dia Nacional da Infância, a nossa vice-prefeita de Sobral, Cristiane Coelho. Bom dia, vice-prefeita. Bom dia.
Uma alegria enorme estar aqui compartilhando com vocês essa manhã que se comemora o Dia Nacional da Infância, né? Com pessoas que a gente sabe que têm uma importância tão grande para o desenvolvimento infantil aqui em Sobral. Então, assim, uma alegria enorme. Bom dia a todos que estão nesse palco virtual e a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, né? Sobral tem tido um compromisso grande, né, com as nossas crianças, na garantia dos seus direitos. E, assim, eu acho que vale ressaltar nesse momento a qualidade da educação que o município oferece, né, às crianças em todos os seus ciclos, né, desde a primeira infância até a adolescência, enfim. É muito importante porque, para além das atividades curriculares, o município, né, o nosso secretário Herbert e toda a sua equipe tem tido o compromisso de garantir os direitos, essa importância que é o brincar, que é o se desenvolver no seio familiar com afeto, de trabalhar com as famílias, de trabalhar com a comunidade, a importância que é o afeto, que é o amor, que é o carinho para o desenvolvimento infantil, de trabalhar a intersetorialidade. Enfim, é assim, tanto na educação como todas as secretarias, né? Tem algumas mais envolvidas, outras menos, como, por exemplo, a Secretaria de Saúde, que tem desde o planejamento familiar, acompanhar a gestação, acompanhar o puerpério das mulheres, com visita domiciliar, com as vacinas, né? Que outra coisa importante é que as crianças, é um direito da criança ter seu cartão, sua imunidade garantida pelo Estado, e a gente faz isso com muito afinco, né? De olhar pelas crianças que têm necessidades especiais, né? Crianças prematuras, né? Aquele acompanhamento de perto, diário, com essas crianças, passando pelos direitos humanos, passando pela Secretaria de Esporte e Lazer. O importante é que existe todo esse zelo, né, desse desenvolvimento saudável das nossas crianças, com a garantia dos seus direitos, que é bem importante a gente enfatizar hoje, nesse dia, né, que se comemora o Dia da Infância. De manhã eu pensava, o 12 de outubro é o Dia da Criança, é aquele dia mais de brincadeiras, né, de envolver as crianças. Eu acho que esse Dia da Infância hoje é muito importante, ele é muito assim voltado para os adultos, né, para a gente refletir sobre nossas práticas, não só nossas práticas profissionais, mas também nossas práticas cotidianas, com a convivência com as crianças, né? Até que ponto cada um de nós está respeitando o direito das crianças, está fazendo com que as nossas crianças cresçam e se desenvolvam de forma tranquila, de forma saudável, né? E uma coisa muito importante, assim, em tempos difíceis que a gente está vivendo, em tempos de pandemia, que as crianças ficaram muito em casa, né? E que as famílias tiveram que se reinventar também, e que a gente se prepara para uma nova etapa, um novo ciclo, que é a retomada às aulas no próximo dia 1º de setembro, né? A gente tem que estar preparado, porque a escola, ela fará a sua parte, né? Com toda certeza, eu tenho plena convicção disso, com os cuidados necessários, né? Cuidados individuais, cuidados coletivos, mas é um momento também da gente conversar com as famílias, né? Para que prestem esse cuidado em casa, tanto pela saúde das crianças, dos seus filhos, dos seus familiares, mas pensando no coleguinha também, né? Do que é que a gente qual é o nosso dever de casa em relação às nossas crianças na volta às aulas, né? Das escolas, a gente sabe bem, mas assim, as famílias precisam ter essa convicção e de conversar com as crianças, né? Então, assim, nesse dia que é assim, de bem reflexivo mesmo, eu quero convidar as famílias a fazer isso, a trabalhar com suas crianças, né?
impondo também limites, né? A criança precisa brincar, precisa se socializar, precisa de lazer, precisa ter seus direitos respeitados, mas ela também precisa ter limites, né? Não é só o poder público que tem essa digamos assim, obrigação de trabalhar com as crianças a educação, de trabalhar os direitos, de trabalhar na saúde, né? Mas também as famílias, e principalmente as famílias, cabe a elas uma responsabilidade muito grande, que é o educar cotidianamente, é o dia a dia, né? É estar em casa com seus filhos, e a gente vive um momento também, assim, onde a internet é algo, assim, que tem sido muito utilizado pelas nossas crianças, a gente tem que estar atentos a isso, né? Que materiais elas deverão e poderão ter acesso, né? Então, traz muito benefício essa era da informatização, mas ela também causa alguns prejuízos, né? E às vezes eu vejo as crianças tão voltadas, tão ligadas a um aparelho de celular, né, ou a televisão, que não dão nem atenção a outras coisas, como, por exemplo, brincar mesmo, sentar no chão e brincar. E a gente tem que fazer isso, né? Eu acho que é algo assim a se repensar, porque quando a gente pensa, nós que estamos aqui nessa sala virtual, na nossa infância, foi uma infância de muita brincadeira, né? O nosso desenvolvimento de muita brincadeira de rua, de brincadeira sentado no chão, com os brinquedos mais educativos e tudo mais, e hoje a gente vê muitas crianças no celular e, assim, sem dar atenção a outras coisas. A gente tem que refletir até que ponto isso não é prejudicial às nossas crianças. No mais, assim, eu quero agradecer, dizer que a gente que está na vice-prefeitura, o Emílio também faz parte dessa sala e é o articulador municipal da primeira infância, né? A gente, na vice-prefeitura, a gente articula algumas políticas de intersetorialidade para as nossas crianças, e dentre elas o selo Unicef, o prefeito amigo da criança, e assim, nós temos tido sempre essa colaboração, esse desejo, né, essa vontade política do nosso prefeito Ivo e dos secretários, e aí eu quero fazer um agradecimento público, né, ao secretário Herbert Lima e, assim, aos seus técnicos, a todas as pessoas que compõem a Secretaria de Educação, a Kathleen, que é a pessoa que também sempre está muito envolvida com tudo que acontece em relação à criança, né, não só na área da educação, mas como um todo. Então, assim, como nós temos esse papel de articuladores, a gente conhece muito o que vem sendo feito, né? E a gente sabe o quanto da importância e o quanto a educação está envolvida o tempo inteiro. Assim, não dá para se pensar nas nossas crianças sem pensar na educação, sem pensar nos técnicos que fazem a Secretaria de Educação do município, porque é uma colaboração constante, contínua, né? E assim, e o poder de fazer as coisas bem feitas, né? Penso numa live dessa, assim, o zelo, tudo é minuciosamente pensado e elaborado. Assim. Então, parabéns a cada um de vocês. Muito obrigada mesmo por esse compromisso grande com a nossa infância, com as nossas crianças e com as políticas públicas do município. Bom dia. Bom dia, vice-prefeita. Muito obrigada por sua fala, por sua reflexão tão importante quanto o brincar e os cuidados que tanto a gente, educadores, mas também as famílias precisam ter. Gostaria também de convidar para subir ao nosso palco virtual, junto aqui com a nossa vice-prefeita, o nosso secretário de Educação, nosso querido professor Herbert Lima, e também o articulador municipal do selo Unicef, Emílio Silva, também suba ao nosso palco virtual, para que a gente possa ouvir a fala de vocês, dando aí início, né, à nossa comemoração ao Dia Nacional da Infância. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Então, nesse momento, Emílio Silva, eu convido você para fazer uso da sua fala
enquanto articulador do selo Unicef, em Sobral. O palco é seu, Emílio. Emílio, a gente está lhe vendo perfeitamente, apenas o seu áudio. Agora sim, Emílio, é com você. Bom dia a todos, é uma alegria estar participando desta mesa, não é? Saudar a nossa vice-prefeita, Cristiane Coelho, secretário de Educação, Herbert Lima, as nossas mediadoras super elegantes, aí a professora Kathleen, a professora Valdiana, uma alegria. Eu fico muito feliz em participar deste momento, né? Saudando aí a todos os nossos amigos e amigas que estão acompanhando esta live, aí as pessoas da rede que integram a rede de proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes do nosso município. É muito importante que a gente celebre esse dia hoje, o Dia Nacional da Infância, né? E falando no Dia Nacional da Infância, amanhã é também o Dia Nacional da Educação Infantil. E a professora Kathleen é a pessoa que coordena a educação infantil no nosso município, a quem nós abraçamos e já parabenizamos a todos aqueles que fazem a Secretaria de Educação do município, de modo especial, a rede de educação infantil, que é bastante extensa aqui no município, né? Então, uma alegria muito grande participar desse momento. Nós queremos aqui já trazer aqui um momento de reflexão sobre a questão do selo Unicef, né? O Unicef, ele é uma instituição, né, que está presente em vários países do nosso planeta, não é? 193 países, e aqui no Brasil ele tem uma intervenção aí através de várias ações. E uma das ações é o selo Unicef, inclusive foi criado no estado do Ceará. O selo Unicef tem 21 anos, não é? Sobral participa desde o início, e, assim, Sobral tem não só participado, mas tem conquistado também essa certificação do selo, que é um reconhecimento que o Unicef faz aos municípios que investem na defesa e na proteção da criança e do adolescente, não é? Aí, lutando pelos direitos à vida, pelo direito à educação, pelo direito à alimentação, pelo direito ao brincar, direito à cultura, ao esporte. Então, é esta luta que é feita pelos municípios que integram esta rede do selo Unicef, nos estados do Nordeste, também nos estados da Amazônia Legal. São mais de 2.000 municípios que a cada gestão dos municípios, eles realizam e participam dessa metodologia do selo Unicef. Nós tivemos, estou na segunda edição do selo, 2017, 2020, nós participamos e acompanhamos toda a metodologia, a quem nós agradecemos aqui, a Secretaria de Educação, que contribuiu bastante com aquela edição, certamente vai contribuir com esta nova edição de 2021 a 2024, que praticamente está começando. Nós devemos já estar com todo o material pronto aí do selo Unicef, a parte da metodologia do selo, a partir da próxima semana, e do início, se não na próxima semana, mas no início de setembro, nós devemos já estar com todo este material. Mas, assim, o selo, como eu disse, ele é um reconhecimento às políticas que são realizadas pelo município, e Sobral tem realizado isso de forma muito intensa, seja na educação, seja na saúde, seja na Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, nas outras secretarias que também colaboram e contribuem para que a gente possa ter esses direitos, né,
protegidos, garantidos, e para que a gente possa ter crianças saudáveis, né? Esse ano, nós já começamos uma boa discussão aqui no município em relação à primeira infância, que é a criança de 0 a 6 anos, não é? E aí nós fizemos diversos momentos, com a participação, inclusive, da nossa vice-prefeita, para discutir a questão do orçamento, porque, às vezes, a infância a gente não percebe muito, exceto algumas ações que são realizadas pela Secretaria, as ações da Secretaria de Educação, que são mais visíveis, ações da Secretaria de Saúde, mas outras ações, elas acabam, às vezes, não aparecendo. E nós, inclusive, participamos também de um outro programa, que é o programa Prefeito Amigo da Criança, e esse programa, ele tem uma das ações que é fazer a apuração do orçamento criança e adolescente. Quanto é que o município investe na criança e no adolescente? E nós já fizemos isso durante os últimos 4 anos, vamos continuar fazendo a partir agora de setembro. Nós vamos receber aí o mapa do orçamento criança, para que cada secretaria que é envolvida possa fazer a prestação daquilo que é gasto com criança e adolescente, né? A educação é bastante visível, é um custo, é um gasto que é que é direto, né? Então, nós precisamos fazer um esforço nesse sentido para que a gente possa, né, cada vez mais ampliar esses gastos no nosso município. E aí a gente está lutando junto à equipe que está assessorando a elaboração do plano plurianual para que esteja presente, né, esses gastos com criança assim de forma mais visível, mais explícita, né? Então, essa é uma das coisas que nós trabalhamos. Fizemos reunião com o secretário de Planejamento umas 2 vezes, participamos também de reuniões com a assessoria do próprio PPA, para que a gente pudesse, né, articular esse trabalho. Trabalho que é feito pela vice-prefeitura, a vice-prefeita já, inclusive, colocou, é um trabalho de articulação. Nós não realizamos as ações finalísticas, né? As ações finalísticas, elas são realizadas pelas secretarias, então, as secretarias quem realizam, e nós fazemos essa articulação. E o grande objetivo nosso, incentivado pelo selo Unicef, incentivado pelo programa Prefeito da Criança, incentivado pela gestão local, pelo prefeito Ivo Gomes, pela vice-prefeita Cristiane Coelho, e pelos gestores da secretaria, é o esforço para que a gente cada vez mais fortaleça a intersetorialidade e a interinstitucionalidade, e a gente faça esse trabalho de defesa e garantia dos direitos das crianças de forma intersetorial, que não seja só o trabalho de uma secretaria, mas seja o trabalho de todas as secretarias. E aí o selo Unicef incentiva muito isso, capacita para isso, né? Nós vamos começar agora, já iniciamos nessa semana, capacitação sobre essa questão do reforço, do fortalecimento da intersetorialidade. Então, é um esforço para que a gente possa fazer isso. Em Sobral, nós temos hoje um grupo significativo que compõe a rede, né, de proteção da criança, aí dos CRAS, CREA, os conselhos, né, os conselhos tutelares, o Conselho da Criança e das Crianças e do Adolescente, né, o CMDCA, a Secretaria dos Direitos Humanos, que tem uma ação muito importante nesse trabalho, assim como a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Cultura, do Esporte, são organismos, né, órgãos do municípios, setores municipais que lutam para que garanta esses direitos para as crianças e adolescentes do nosso município. Então, o selo Unicef tem esse papel, aliás, o articulador tem esse papel de articular junto com esses gestores da secretaria, o próprio prefeito e a vice-prefeita, para que a gente possa garantir isso de forma muito intensa e que a gente possa ser reconhecido ao final dos 4 anos, mais uma vez, com a questão do selo Unicef.
O selo desse ano, ele está, como eu disse, a metodologia vai ser lançada em breve, e ele vai, né, da vez passada, nós tivemos 12 indicadores que foram avaliados através dos sistemas nacionais, e tivemos também 17 resultados sistêmicos. Esse ano, esses resultados sistêmicos, eles estão sendo reduzidos para que a gente possa, né, ter aí uma intensidade. Isso não significa que as ações estejam diminuindo, mas cada resultado, ele vai, né, englobar, né, várias ações, várias, né, iniciativas que são importantes. Uma delas é a questão do desenvolvimento da infância, e, sobretudo, a primeira infância, que é um dos temas hoje muito presente, né, nas discussões, tanto a nível de Estado, como a nível nacional, e diversas organizações, como a Rede Nacional da Primeira Infância, como a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que trazem hoje, estão, assim, empenhadas hoje nessa questão da proteção da primeira infância, e não só da proteção, mas de dar condições para que os cuidadores, tanto os técnicos, né, os funcionários das secretarias, como os gestores, como os próprios pais, os avós, a parentalidade, que passa a ser um tema importante nessa questão. Então, essas instituições, inclusive, têm bancos de dados, né? Nós temos, por exemplo, o Observa, que é da Rede Nacional da Primeira Infância, que tem dados sobre Sobral, né? Que as pessoas podem acessar os dados da assistência social, da educação e da saúde, referente ao município de Sobral. Como a própria Fundação Abrinq também tem um observatório onde tem esses dados, tem também a trajetória de sucesso escolar, onde você pode acompanhar os resultados da educação infantil, desde a questão da aprovação, do abandono, como da questão da distorção idade-série, que é também olhado. Então, são muitas coisas que você pode acompanhar, sem falar dos diversos cursos que têm sido promovidos pela Rede Nacional da Infância, pelo Estado do Ceará, e que vão continuar também realizando, mesmo agora, ontem a gente fez inscrição para a questão de um curso que vem preparar as pessoas dos municípios para a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância. No caso de Sobral, nós já temos o Plano Municipal da Primeira Infância, mas ele está em processo de revisão desde 2020, e nós devemos finalizar agora, este ano, esta revisão do Plano Municipal da Primeira Infância e também do Plano Municipal da Infância e Adolescência, né? Quando a gente fala de primeira infância, a gente fala dos 0 aos 6 anos. Quando fala da infância, a gente fala até os 10, 11 anos, né? E quando fala da adolescência, a gente fala dos 12 aos 17 anos incompleto. Então, é esse público que a Unicef quer esse primeiro grande resultado sistêmico, que é relacionado à primeira infância, né, ao desenvolvimento infantil. Um outro tema que nós vamos trabalhar é relacionado à saúde mental. Inclusive, fizemos nessa semana que passou uma live com a participação do professor Herbert, essa live direcionada aos adolescentes, mas também há trabalhos hoje do próprio Unicef dirigido para a questão da saúde mental das crianças. E um outro trabalho é ligado à questão da água e do saneamento, especialmente nas escolas, unidades de saúde e nas comunidades, nos bairros, né, para que possa trazer mais saúde para as crianças que enfrentaram esse problema da pandemia, né? E também, aí, inclusive, teve na semana passada também uma live promovida pelo Unicef, que trouxe, aliás, uma formação que começou às 14, foi até às 18 horas, onde trouxe essas informações importantes que era dirigido às escolas dos 523 municípios do Piauí, do Ceará e do Rio Grande do Norte, que estão inscritos no selo Unicef, né?
E também outra coisa que nós vamos tratar nesta edição é a criação de oportunidades, né? Tem aí um programa chamado 1 Milhão de Oportunidades, certamente, vice-prefeito e professor Herbert, os demais que estão aqui na mesa da live, a gente, essa questão da criação de oportunidade é um programa que o Unicef criou aí junto com empresas do nosso país, que é denominado de 1 milhão de oportunidades, né? E nós vamos, junto com a mobilizadora de adolescentes, trabalhar essas ideias. Mas, assim, ainda questão voltada para a infância, para a primeira infância, nós vamos ter aí a questão da proteção social básica, nós vamos ter a proteção social especial e vamos ter todo o trabalho, inclusive, que a vice-prefeita já tratou e já falou da questão do desenvolvimento infantil na questão da área da saúde, que começa antes das nossas crianças nascerem, começa ainda quando elas estão na barriga da mãe, por exemplo, né, que é o cuidado com a mãe, é toda a história do pré-natal, que deve ser feito, aí no mínimo 7 acompanhamento, né, nas unidades de saúde, e então é importante a questão da amamentação, a questão da alimentação, tanto das crianças, né, como das próprias mães grávidas, né, é importante esse desenvolvimento. Nós, em Sobral, nós tínhamos antes, a nossa incidência maior era a questão da desnutrição. Hoje, a desnutrição, claro que ainda nós temos casos, né, de desnutrição, mas ainda nós temos hoje um índice muito, assim, até alto, considerado pelo Unicef, nós estaríamos no vermelho nessa história, que é a questão da obesidade, né, da obesidade. Então, é importante isso aqui, a gente ter essa preocupação. Então, eu já encerrando aqui, quero aqui convidar a todos e todas, né, as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que fazem parte das secretarias, as pessoas que são mães, pais, avós, tios, né, toda a rede de parentalidade, né, a rede de parentes, né, para que a gente possa fazer aí o selo Unicef de forma muito intensa e de forma também que traga muitos resultados e para que a gente garanta os direitos das crianças e dos adolescentes de nosso município. Quero agradecer o convite da Secretaria de Educação, parabenizar pela iniciativa, quero parabenizar também já antecipadamente pelo dia de amanhã, que é o Dia da Educação Infantil, professora Kathleen, nossos parabéns, secretário Herbert, parabéns a todo o município de Sobral, aí, na pessoa da vice-prefeita Cristiane Coelho. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Emílio, nosso articulador municipal do selo Unicef, tantas informações sobre a criança, sobre a infância e sobre o trabalho que a gestão vem fazendo. E agora, né, para encerrar aí de forma brilhante a participação das autoridades, eu chamo o nosso querido secretário, professor Herbert Lima, secretário de Educação do município de Sobral. O palco é todo seu, secretário. Bom dia a todos. Quero cumprimentar inicialmente o Emílio Silva, articulador do selo Unicef aqui em Sobral. Queria também cumprimentar a vice-prefeita Cristiane Coelho, que participa nesse momento conosco desse evento virtual, e em nome dela cumprimentar toda a equipe da Coordenadoria de Educação Infantil, que fazem parte da Secretaria de Educação de Sobral. Queria também, de modo muito especial, cumprimentar a dezenas de educadores que estão aqui nesse momento nos acompanhando ao vivo no YouTube, as diretoras, professores, coordenadores, gestores da educação infantil e também de algumas escolas mistas que acompanham esse momento, que estão participando de momentos formativos pela SFAPEG e interromperam as suas atividades para celebrar simbolicamente essa data conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, normalmente as datas comemorativas, elas servem para lembrar um evento específico, homenagear uma pessoa, uma figura importante
da nossa sociedade, da nossa história, mas elas também são importantes para conscientizar as pessoas sobre um tema. Então, da mesma forma que o dia 21 de março é reservado para o Dia Mundial da Infância, hoje, dia 24 de agosto, nós celebramos o Dia Nacional da Infância. E como foi dito aqui no início da fala pela Kathleen, esses 2 dias eles foram instituídos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. E qual é a importância de se ter uma data comemorativa, celebrativa, ou até mesmo, nesse caso, de conscientização para todos nós, especialmente sobre a temática da primeira infância? Primeiro, e não há dúvida sobre isso, esse momento ele nos permite promover uma reflexão sobre a condição de vida das crianças abaixo da faixa etária dos 12 anos de idade, que são categorizadas como estando no período da sua infância, mas também tratar sobre questões que envolvem a defesa sobre os cuidados que as crianças nessa faixa etária necessitam, o desenvolvimento pleno e harmonioso, que envolve uma série de direitos básicos, tais como a moradia, a formação social, as questões do direito à educação, os valores. Isso só vai ser possível se a gente, de fato, garantir as políticas públicas no campo e na área da assistência, da educação, da saúde, dos direitos humanos, mas também, seja como pais, como sociedade, como educadores ou como gestores públicos, se nós formos fomentadores de momentos que são tão importantes para o desenvolvimento da criança, especialmente a promoção de educação, de interação, de sociabilização, de um ambiente seguro dentro da escola, dentro de casa, assim como também a promoção do brincar, do interagir, do estar ciente das suas atitudes e do desenvolvimento, desde o início da fase inicial da criança, de questões relacionadas à emoção, à convivência, ao relacionamento com o outro e com os adultos. Então, eu queria aproveitar essa data simbólica, cumprimentar e agradecer pelo trabalho de todos os profissionais que zelam, cuidam, especialmente no contexto da educação infantil, do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2, que são as modalidades atendidas pela rede pública municipal de educação de Sobral, e dizer que celebrar com vocês, mesmo que de maneira virtual, esse dia é, acima de tudo, relembrar de uma responsabilidade, um trabalho muito importante que todos nós temos com as crianças, com a sociedade e principalmente com o futuro da nossa cidade e até mesmo do nosso país. Então, parabéns a todos os educadores, a todas as crianças e a todos os profissionais que colaboram para o desenvolvimento da criança nessa fase da infância. Muito obrigado pelo convite de participar desse evento virtual. E, nesse momento, eu devolvo a palavra à organização do evento para que ela possa conduzir as atividades que estão planejadas para a manhã de hoje. Muito obrigada, professor Herbert. Gostaria também de agradecer o Emídio, a nossa vice-prefeita Cristiane Coelho, pela participação e a contribuição em suas falas. E agora eu convido a todos que estão acompanhando para ouvir uma história conhecida pelo mundo inteiro. Quem não conhece Malala, uma jovem militante pelos direitos da infância e a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Com vocês, a história de Malala. Malala, a menina que queria ir para a escola. Uma adaptação de Adriana Carranco. No alto das montanhas de um país chamado Paquistão, onde a estrada encontra a nascente do rio e o ar é mais fresco, fica a cidade de Mingora, a maior do Vale do Swat. Foi lá que uma menina chamada Malala nasceu,
em um casebre na frente da escola Cuchal, do professor Zialdin Yousufzai, seu pai. Malala cresceu entre as carteiras antigas da escola e aprendeu a amar os livros desde pequena. Antes mesmo de aprender a ler e escrever, assistia às aulas escondida entre as alunas mais velhas. Por isso, quando chegou a vez dela, Malala foi a mais sabida, a mais valente e a mais falante da escola. Desde pequena, discursava como gente grande. E o que fazia Malala ser tão especial? O querer saber, horas. Às vezes ela perguntava às pessoas, outras aos livros, mas não ficava sem resposta. Um dia, quando Malala estava com 10 anos, alguns homens que viviam nas montanhas, chamados talibãs, tomaram conta do Vale do Swat. Eles proibiram as pessoas de fazer muitas coisas. Entre elas, proibiram as meninas de estudar. Malala se entristecia em ver o uniforme, a mochila e o estojo no canto, sem uso. Às vezes, ela sentia medo e chorava baixinho, escondida. Daí lembrava ter o nome de uma heroína, Malala de Mauan. Então, enxugava as lágrimas com o véu que é usado por todas as meninas do vale. Eu tenho direito à educação, eu tenho direito de brincar, eu tenho direito de cantar, eu tenho direito de falar, disse Malala a uma rede de TV internacional. Suas palavras foram ouvidas por toda a parte. Os talibãs tentaram calar Malala, mas em vez disso, a voz dela se tornou ainda mais forte, pois muitas pessoas se uniram à sua luta. E assim que pôde, adivinhe para onde Malala foi correndo. Este é o momento mais feliz da minha vida, porque estou voltando para a escola. Hoje tenho meus livros, minha mochila e vou aprender. Eu quero aprender sobre como posso mudar o mundo. E Malala voltou a sorrir, porque era só uma menina que queria ir para a escola. Fim. A história de Malala, contada aqui, foi uma adaptação do livro Malala, a menina que queria ir para a escola, de Adriana Carranca, que traz uma temática histórica e atual da luta pelos direitos humanitários. E agora nós vamos, Valdiana, assistir mais um vídeo preparado com todo carinho pela Brinquedoteca do Didi. Com certeza, Kathleen. Vamos seguindo aí com muita alegria e festejando esse Dia Nacional da Infância. E é através da música e da poesia que a equipe da Brinquedoteca do Didi vem chegando com uma lírica apresentação cultural. O Direito de Brincar, o Direito da Criança, de Ruth Rocha. Criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm que respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medo, direito a livros e pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis para colorir. Ter uma estrela cadente, filme que tenha robô,
ganhar um lindo presente, ouvir história do avô. Descer no escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brinca de adivinhação. Carrinhos, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, peteca e uma corda de pular. Festejar o aniversário com bolo, bola e balão, brincar com muitos amigos e dar pulo no colchão. Baixo da chuva, ouvir música e dançar, ver carreira de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalço no barro, comer fruta do pomar, ver casa de João de Barro, noite de muito luar. Ter tempo para não fazer nada, ter quem penteie o cabelo, ficar calada e até falar pelos cotovelos. Uma caminha macia, uma canção de ninar, ouvir uma história bem bonita e então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto nesse país que toda criança tem direito a ser feliz. É isso, Brinquedoteca. Toda criança tem direito de ser feliz. Parabéns por essa linda apresentação, né? Por essa participação, sempre com muito carinho e sensibilidade, trazendo temas tão importantes quanto esse hoje, no Dia Nacional da Infância. E queremos também parabenizar o nosso município de Sobral, que nas últimas semanas inaugurou 2 centros de educação infantil, o Olga Monte Barroso, no bairro Campo dos Velhos, o Maria Helena Sela Magalhães, no residencial Nova Caiçara, além de 2 anexos também para a educação infantil, no Boqueirão, o anexo da Escola Mocinha Rodrigues, e também o anexo do Centro de Educação Infantil Dolores Lustosa. Equipamentos esses que são importantíssimos para as crianças e familiares da comunidade aonde estão localizadas. Kathleen. É isso, Valdiana? Isso mesmo, com certeza. É um presente para cada localidade. Vamos fazer bom uso e cuidar também desses equipamentos. E estamos quase chegando ao final de nossa live, né? Já queremos agradecer a todos que participaram até agora. Todas as escolas aqui, a gente olhando aqui para o nosso chat, Valdiana, muitas escolas participando, os nossos professores. Eu já percebi que tem aqui uma garotada também, eles dizendo que tem 6 anos, 7 anos, estão participando. Muitos elogios, muitos parabéns. Até de cidades aqui de fora, a gente tem a participação aqui de Araripe, no Ceará, aqui no nosso estado maravilhoso, o CEI Terezinha de Jesus, Escola Joaquim Barreto, parabenizando o professor Herbert Lima por esse momento maravilhoso. Então, nós temos aqui parabenizando a nossa live, né? Falando de grande aprendizagem do desenvolvimento infantil. Darcy Ribeiro, ótima palestra. Então, muitos elogios, muitos parabéns e muita participação na nossa live de hoje, Valdiana. Que bacana, Cátia, muito maravilhoso ter aí a participação dessa criançada, dos nossos educadores municipais, nossos gestores, né? É muito importante nesse dia tão especial. E para encerrar a nossa live comemorativa ao Dia Nacional da Infância, vamos assistir um videoclipe do grupo Tiqueque. Até o nosso próximo encontro, um grande abraço virtual e valeu, gente. Até a próxima. Era uma vez um gigante que
que gostava de caminhar, mas a sua passada era tão grande que 1,5 passo era um passeio ao topo do Pico dos Andes. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, que era enorme também no nome. Teotônio Parrudo, Garrido, Golias Galante, Lacerda, Pedroso, Peixoto, Cardoso, Carvalho, Cabral, Cavalcante. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, do nome enorme, barriga de um elefante. Seu prato daria pra 20 homens. Devorava o almoço, engolia até o osso e ainda ficava com fome. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, do nome enorme, da barriga de elefante, que quando dormia roncava um monte, tão alto que até parecia ligado num alto-falante. Tremia o chão, tremor de trovão, um ronco nem um pouco elegante. Barabaram, baram, ó, barabaram, baram, ó, barabaram, baram, bom, ó. Barum, 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 barum. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, do nome enorme, da barriga de elefante, do ronco de alto-falante, que tinha um nariz assim imenso, e lá dentro melecas que nem cabiam no dedo. O seu espirro era como um tiro, os lencinhos morriam de medo. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, do nome enorme, da barriga de elefante, do ronco de alto-falante, do espirro que dava medo. Tchim!